Meus irmãos, amigos, o tema de hoje, embora seja assim aparentemente simples, né? Não é tão simples não. Ele é simples e resumido. Então, não levem a mal se o nosso estudo acabar um pouquinho mais cedo, não, tá? Nós vamos falar de três palavras: sintonia, simpatia e antipatia. Essas três palavras, elas podem ser usadas na nossa vida laboral, no trabalho, na nossa vida cotidiana, no dia a dia, né? Nas nossas atividades de casa, de mercado, de amigos, e também podem ser usadas na nossa casa espírita, nos momentos de trabalho, especialmente na mesa mediúnica, porque é ali que a gente vê a importância dessas três palavras: sintonia, simpatia e antipatia. Em primeiro lugar, eu vou ver o sentido dessas palavras na linguagem usual. O que ela significa no nosso português de uso, né? Na nossa linguagem de uso. Tem bastante semelhança, né, com a nossa finalidade espiritual dentro da casa espírita, especialmente no trabalho mediúnico. O que significa simpatia? É a impressão agradável, disposição favorável que se experimenta em relação a alguém que pouco se conhece. Afinidade moral, similitude no sentir e no pensar que aproximam duas ou mais pessoas. Então, a simpatia é aquele toque que a gente muitas vezes não sabe nem explicar e a gente encaixa com uma pessoa, independente do sexo. Seja, se você é homem, seja o interlocutor homem, seja mulher, você diz, pô, essa pessoa é bacana, né? E às vezes acontece até uma coisa muito engraçada. Num primeiro momento, você acha a pessoa antipática e depois, no desenrolar do conhecimento, você vê que a pessoa, aquilo foi uma primeira impressão, e desenvolve ali uma simpatia. Depois nós vamos ver o que é sintonia, o que significa sintonia. Estar em sintonia com outra pessoa significa ter uma harmonia e entendimento mútuo. Ou seja, você pensa igual a pessoa, você reage diante do mundo igual a pessoa, você gosta de estar com a pessoa, acredita na pessoa, isso se chama sintonia. É uma habilidade de sentir, compreender as necessidades e emoções do outro sem precisar usar palavras. A sintonia, muitas vezes, você de olhar na pessoa, você se sente agradável com a pessoa. É claro que também quando há desagradabilidade, quando a pessoa é desagradável, que você olha, você não fala, você também sente. Não deixa de ser sintonia, tá? Então, a sintonia não é só agradável. Às vezes você pressente uma sintonia desagradável, mas na verdade a sintonia, ela tem mais de harmonia, mais de entendimento mútuo, né, tá? É uma habilidade de sentir. O que significa antipatia? Aí sim, é uma aversão, é uma aversão voluntária ou involuntária por algo ou alguém. É aquela coisa que você olha e diz: aqui não é meu lugar. Essa pessoa não está falando comigo. Eu não vou ficar aqui. Não é para eu ficar aqui. Isso é uma aversão, isso é uma antipatia. É o oposto da simpatia, que era agradável, que você gostava de ficar. A antipatia é o oposto.
é um antônimo de simpatia. Pode existir, às vezes, sem que haja explicação razoável entre indivíduos envolvidos. Quantos de nós, né, a gente, às vezes, até no próprio trabalho, a gente tem uma antipatia por determinada colega, a gente faz até força para não ter contato com ele, não levar trabalho para ele, não consegue conversar com ele. Às vezes você nem sabe por quê, mas existe isso. Isso é uma antipatia. Talvez pelo modo dele ser, pela postura dele diante da vida, né? Talvez de observação que você fez sem ele perceber, criou em você uma imagem. E às vezes é até bom que ocorra uma conversa posteriormente, que é para você desmanchar essa antipatia. Mas, na verdade, o significado da antipatia é uma aversão voluntária ou involuntária por algo ou alguém. Agora, o sentido das palavras... Não, isso aqui já fiz. Agora, pera, porque meu coisa aqui está dando probleminha. Só um instantinho. Só um instantinho. Pronto. Esse negócio aqui, depois eu fiquei em cima. Você consegue ler o que está escrito aí, Renata, por favor? Conexões espirituais. Conexões espirituais, está certo. Então, nós vamos falar sobre conexões espirituais, que aí a gente já está entrando dentro da nossa amada doutrina espírita. Na doutrina dos espíritos, os conceitos de sintonia estão profundamente ligados à afinidade espiritual. Estamos falando de sintonia espiritual no lado espiritual. Não mais o contato usual, não mais o trabalho, não mais o olho que está funcionando, é a sintonia mental, é espiritual. É o estado de afinidade vibratória entre espíritos. Podemos estar em sintonia da seguinte maneira. Então, você entra em sintonia da seguinte maneira. Há espíritos encarnados. Você pode entrar com espíritos encarnados. Eu, por exemplo, eu tenho uma sintonia com os meus filhos, uma coisa que a gente causa até... Caramba! Eu penso em telefonar para ela, para uma das minhas filhas, que eu estou pensando nela, minha filha me telefona. E vice-versa, ela também diz, papai, pô, eu estava pensando em você, você ligou. Então, essa sintonia pode ocorrer com espíritos encarnados. Comumente ocorre com espíritos desencarnados. Tal sintonia é estabelecida pelo padrão vibratório mental dos pensamentos, dos sentimentos, das intenções e, por óbvio, pelo padrão de moralidade do espírito. A gente não pode esquecer que tudo que você pensa, você atrai. Já dizia cérebros espíritos, escritores, Emmanuel, Joana de Ângeli, né? Que cada um tem o sexo que te merece. Você atrai espíritos que o seu pensamento atrai. Você atrai espíritos que as suas ações atraem. Você atrai espíritos que têm sintonia com você, pelo seu padrão vibratório. Se você faz errado, você não vai querer que estejam ali certos, junto de você, espíritos certos. Vão estar espíritos com problema, com padrão vibratório mental baixo. Se você lê normalmente, e tem gente que faz isso, sobre armamento, sobre guerra, né? Livros de guerra,
trincheira, luta, fratricida. Você está vibrando numa faixa guerreira. É óbvio que você vai atrair para junto de você vibrações iguais. Mas, Eduardo, só de eu ler um livro, eu vou ficar andando com o espírito atrás de mim? Não. É óbvio que não é assim que funciona também. Você abre como se fosse uma oportunidade. Ele vem, te examina, pode te seguir ou não. Se é óbvio que ele vê que aquilo foi uma leitura extemporânea, foi um procedimento extemporâneo, casual, ele não vai ficar ali porque ele não interessa. Não interessa a ele. Até porque ele vai ver que a sua vida cotidiana, o seu normal, é um normal de decência, estado vibratório de alta moralidade, de leituras boas, né? Aconteceu de você ter vontade de ler um livro, que é normal, daquela maneira, mas você não gravita naquele estágio mental, você até repele. É óbvio que aí ele não vai ficar, ele não vai permanecer ali, ele não vai achar nem graça, como acontece muito nos centros espíritas, né? No nosso centro, por exemplo, na mesa mediúnica, o espírito vai e chega lá e diz: ah, não gostei daqui não, porque aqui não tem batuque, não tem cantoria, é todo mundo muito concentrado, fazendo prece o dia inteiro, não gostei do ambiente não. Ele não gostou do ambiente que a gente gosta. Então, isso pode acontecer no nosso cotidiano, né? Mas a sintonia, ela é estabelecida pelo nosso cotidiano. Daí o cuidado que nós devemos ter com as nossas leituras, com o nosso palavreado, com as nossas, principalmente externar os nossos pensamentos políticos, né? Isso é uma maneira de atrair. E se você fixar seus pontos de vista muito fortemente, com certeza você vai vibrar numa extensão que vai atrair espírito, ele vai gostar da sua... Ah, ele é um cara inflamado, ele quando fala vibrando. Isso se usa até se dizer, ele fala vibrando. É você espalhar a sua vibração mental. Então, viver não é só passar o dia, não é só fazer uma prece de manhã e outra à noite. Viver é tomar cuidado com o estado vibratório, com o estado mental. Isso é que é viver. É isso que a vida exige de nós. Primeiro, porque todos nós representamos a nossa religião. Segundo, que nós representamos nossos familiares. Quer queiramos, quer não queiramos, todo mundo tem uma imagem da gente, né? Todo mundo tem uma imagem da gente. Você imagina se eu fizer externar um determinado pensamento errôneo, né, de baixa vibração, quem não me conhece não vai pensar que aquilo é eventual, vai dizer assim: poxa, e o Eduardo diz que é espírita, hein? É isso que ele vai dizer. Pô, o cara é espírita e pensa assim? Então, olha o cuidado que a gente tem que ter com os nossos pensamentos. Como os nossos pensamentos geralmente se originam nas nossas leituras, cuidado também com as nossas leituras. Nunca estaremos sós. Estaremos com as companhias que merecemos. Isso aí é de Joana de Ângeles. Convém nunca esquecer que os semelhantes atraem semelhantes. Isso é até uma regra padrão da homeopatia. Os semelhantes curam os semelhantes. Pela atração, eles curam os semelhantes. Não convém nunca a gente esquecer. Se nós nos tornarmos um semelhante aos maus, vamos atrair a malignidade. Isso não tem jeito. Se nós formos semelhantes à benignidade, vamos atrair os espíritos benignos, os espíritos trabalhadores. Pensamentos negativos atraem espíritos inferiores. Pensamentos elevados atraem os espíritos benfeitores. Isso também é beabá, né, da nossa doutrina, né? A gente, desde que entra na casa espírita, a gente sabe que os pensamentos negativos, a gente tem que lutar com o pensamento negativo. E muitas vezes, eu, apesar de já ter muitos anos de
de doutrina, eu, Armando, a gente não está imune de pensar. Muitas vezes eu me aborreço por qualquer coisa, né? Fora da minha casa, e às vezes aquilo, por distração minha, erro meu, óbvio, aquilo fica me martelando na minha cabeça. Aí eu, lá para as tantas, estou andando, estou passeando, e aquilo começa a aumentar, progredindo dentro da minha cabeça. Daqui a pouco eu estou pensando assim, eu vou chegar lá, vou chutar o balde, se ele falar alguma coisa comigo, eu vou reagir, vou discutir com ele. Aí é que entra os nossos socorros. Lá para as tantas, depois que eu estou elaborando esse pensamento, geralmente acontece alguma coisa que diz assim, Eduardo, olha o que você está pensando. É como se como se eu tivesse acordado um sonho. Aí, na mesma hora, que isso eu aconselho, eu passo para vocês, na mesma hora eu digo, não vou fazer nada disso. Eu renego esse pensamento, não vou criar contenda, não vou. Se eu puder chegar num cantinho que ninguém perceba, mesmo no meio da praia, no meio da rua, meu Deus, me ajuda, tira isso da minha cabeça, eu não quero pensar isso, não vou reagir dessa maneira, vou reagir amorosamente, vou reagir cerebralmente, com cuidado. Sabe o que acontece? Mais uns passos, minha cabeça está vazia. Então, vocês vejam que o pensamento negativo tem que ser abordado imediatamente. Ele não pode frutificar. Ele não pode e não deve frutificar. E nós, espíritas, temos instrumentação para isso. Qual é a instrumentação? A nossa prece, a nossa atenção, que o povo comum, que as pessoas comuns não têm. Porque as religiões deles se limitam a você fazer a contrapartida. Eu peço a Deus e eu acendo uma vela para ele. Eu peço a Deus, subo de joelho 3 degraus de escada. Eu peço a Deus, levo flores para lá para o santo vai me atender. E não é assim que funciona. O nosso cotidiano é difícil de ser vencido, porque nós estamos vivendo mais do que nunca no mundo de provas e expiação. Os espíritos inferiores estão aí aflorando, estão aí aos borbotões, aos grupos, influenciando a gente, sim. Então, se você der guarida a esses pensamentos negativos, daqui a pouco você está envolvido. Daqui a pouco você está envolvido. Está fazendo o que você não queria. Aí você vai botar a mão na cabeça e dizer, ai, meu Deus do céu, para que eu fui fazer isso? Por que eu não pensei antes? Às vezes até pensou, mas se deixou levar pelo pensamento. Então, meus irmãos, todo cuidado é pouco. A gente tem que viver com atenção. Nós estamos... Eu não vou dizer que a gente está na fornalha, porque nós não estamos no inferno, mas nós estamos no portal. Nós estamos no portal. No mundo de provas e expiações, a gente está no portal. A gente precisa estar com muito cuidado. Precisa pensar o bem cotidianamente. Precisa ter o coração lavado, puro, purificado. Com certeza. Ler sempre o Evangelho. Estudar a doutrina. Aqueles que têm responsabilidade, estudar a doutrina, que a doutrina nos socorre muito em todas as horas. O bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que este não compreenderá. Isso acontece também no nosso cotidiano, gente. O espírito mal, ele tem repulsão pelo do bem. Quando você é uma pessoa honesta, de pensamento correto, a tendência é ele dizer assim, você é um santinho. Ninguém quer ser santinho, nem ninguém tem essa pretensão de ser santinho. Você tem a pretensão, sim, de andar no caminho certo, no caminho correto. E isso é que vai repudiar a presença do mal.
Ele não vai se sentir... É aquela narrativa que eu dei, que o espírito diz, não quero ficar aqui não, aqui é silêncio, você só vive rezando. Ele não tem ambiente, ele não gosta do silêncio, ele não gosta da concentração, ele não gosta da leitura, ele quer bagunça, ele quer cachaça, cerveja, vício rolando. Uma vez, Bom, deixa eu acabar aqui o curso, depois eu conto. O bom espírito não repulsa o mal, sente repulsão pelo mal, por saber que este não compreenderá, que é a característica do mal, ele não compreendeu o que é bom. Entretanto, o espírito bom, consciente da sua superioridade, ele não alimenta ódio, ele não fica nervoso, ele não fica com raiva, porque a pessoa diz que você é santista, você não tem que ficar com raiva dele. Nem inveja contra o outro. Limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Se ele vier falar contigo em tons ordeiros, vamos falar com ele, vamos atender. Vamos dizer, baixa a bola aí, fala mais baixo, você está gritando. Não precisa você vir assim com essa agressividade toda. E isso acontece no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A coisa que eu ia contar, eu tive um colega meu, quando eu trabalhei na minha empresa, que ele era jogador inveterado. Jogava em corrida de cavalo, fazia fé em jogo de bicho e ainda viajava. Era ele e a mulher, ele não tinha filhos. Ele viajava para as estações de água naquela época, a estação de água, Caxambu, São Lourenço, era o top de linha você poder passar umas férias lá. E ele fazia caravana, ele ia em viagem para esses lugares, às vezes viajava para o exterior. E uma vez ele disse uma coisa para mim que eu nunca tinha imaginado. Ele estava conversando com ele, né? E eu ainda não era espírita ainda, mas perguntei, o que vocês conversam nessa viagem só de jogadores? Aí ele falou, jogo, sobre baralho, sobre carteado. Aí ele falou, sem eu perguntar, ele falou assim, você, Eduardo, que anda sempre com os seus filhos lá em Caxambu, porque meu pai tinha um apartamento lá, e eu ia muito para Caxambu. Você que anda muito com seus filhos lá em Caxambu, e ele já tinha encontrado comigo, se você sai numa excursão dessa, para você ia ser a morte, porque a gente só fala em jogo. Claro, ele não tem filho, ele ele não tinha dimensão do valor familiar, de você ter filhos, ter mulher, tirar umas férias com as crianças, ele não tinha valor. Então, nem ele pode vir gozar da felicidade que eu tinha de estar com a minha família, nem me interessaria eu participar de uma excursão só voltada para o jogo. Ele dizia assim, lá só tem jogador, Eduardo. Qual é a conversa que eu vou ter? Eu nunca suportei jogo, não gosto de jogo. Então, realmente, é aquele negócio. O espírito bom, ele repulsa o mal, repulsa porque não tem adequação de vocabulário, do cotidiano dele é completamente diferente. Não alimenta ódio, não alimenta ódio. Nem invejava ele do dinheiro que ele gastava. Porque eu ia para lá, para Caxambu, eu ia segurando dinheiro. E ele ia, era ele e a mulher que trabalhavam, né? Então eles iam, estouravam dinheiro. Então eu simplesmente me limitava a evitá-lo e a lastimar, lógico. Laços espirituais. Simpatia e antipatia. Nós hoje vamos falar disso aí até cansar, tá, gente? Não leva a mão, não. Tais sentimentos não são apenas características das emoções humanas. Refletem laços espirituais anteriores, com certeza. Simpatias indicam afinidade de sentimentos e valores ou convivência de vidas anteriores, ou seja, vidas passadas. São os nossos, na maioria das vezes, quando nós vivemos bem com os nossos familiares, né? Isso indica o quê? Um nível de simpatia interessante. Indicam a afinidade de sentimentos e valores que provavelmente
foi construída nas vidas passadas e está sendo solidificado nesta vida. Se você tem um filho que te acompanha, uma filha que te admira, uma filha presente, você então está solidificando, né? Está eternizando, melhor dizendo, aquela caminhada, aquela afinidade que começou lá no passado, né? Talvez como esposa, como filho, como companheira, como amiga, né? Mas que começou e vocês se afinaram e está transbordando hoje como pai, como filha, né? Isso aqui é o bacana da reencarnação, né? Solidificando simpatia, criando vínculos eternos, vínculos que vão se transformar, além de simpatia, em vínculos amorosos. 2. Poderão ser reencontros de almas que já conviveram, que se estimam ou se amam há muito tempo. Com certeza, isso aí a simpatia envolve isso. Reencontros de almas, talvez nas outras encarnações não foi possível estar junto, mas nessa a gente vai poder estar junto. Então você está reencontrando uma filha amada, um filho amado, vai conviver com ele 60, 70, 80 anos, né? Vai deixar marcas na personalidade dele, ele vai deixar marcas na sua personalidade, cada vez mais solidificando essa oportunidade. Eu acho isso tão bacana, gente, mas eu acho muito bacana mesmo. Laços espirituais 2. Antipatias. Muitas vezes são incompatibilidades profundas, aparentemente sem explicação racional. Também aí entra por experiências lá do passado. Que a gente não conhece a nossa programação, a gente sabe que existe, sabe que entrou numa programação, sabe que deu pitaco na programação, sabe que concordou na programação, mas a gente não sabe o que concordou nem o que vai acontecer. Mas, com certeza, quando você tem muita antipatia envolvida, é porque havia muita incompatibilidade. Havia muito erro seu, muito ódio, talvez, muita arrogância, quase sempre, muito poder, aparentemente sem explicação racional. Pô, por que eu não gosto dele? Por quê? É meu sangue, pô. Mas ele não bate. Tudo que eu falo com ele, ele rejeita. Tudo que eu levo para ele, primeiramente, ele já diz não. Isso acontece. E a gente não pode ter ódio, a gente não pode ter... Porque às vezes o culpado é você. Às vezes é você o culpado, não ele. Ele está extravasando uma coisa que ele sente, que ele também não sabe explicar, que vem de você. Toda vez que ele te vê, toda vez que você fala com ele, toda vez que você é obrigado a contatar a miúde, ele percebe alguma coisa que ele não tem explicação. B. Peraí, o que eu... Simpatia, eu já te falei, indicam poder. Vamos aqui para o outro. Laço espiritual 2, antipatia. Quase sempre podem revelar conflitos mal resolvidos em existências anteriores. Com certeza. É que meu mouse está dando problema, sabe? 3. Sentimento de repulsa ou desconforto na presença de determinada pessoa ou grupo, sem claro motivo aparente, que eu já, inclusive, mencionei esse caso. É complicado, muito complicado. Livro dos Espíritos. Nós vamos adentrar um trecho do Livro dos Espíritos que eu gosto sempre, aquilo que eu falo, eu gosto de sempre pegar uma comparação com o Livro dos Espíritos para dar segurança a quem está escutando e para dar segurança ao palestrante que está falando. Tá? Na pergunta 459,
Livro dos Espíritos, que essa é uma das perguntas que eu acho a mais sensacional do Livro dos Espíritos. Se tudo tivesse acabado, só ficasse a letra a 459, já estava respondido muita coisa. Na pergunta 459, Livro dos Espíritos, Kardec indaga: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Olha o que os espíritos respondem: muito mais que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, quando os espíritos falam isso, qual é a conclusão? Para o bem ou para o mal, você é influenciado. E você é sempre influenciado. Não é só você influenciado, não. Você é sempre influenciado. Então, se eu sou sempre influenciado, por que eu não faço tudo de bom que está ao meu alcance para ser bem influenciado? Esse é o pensamento do espírita. Porque às vezes o adiantamento moral não dá, concordo. Às vezes o adiantamento moral, o que você já leu, o que você já se modificou, ainda falta um pedacinho, claro. Mas você está lutando, você está procurando, você já sabe que você é influenciável, que os espíritos te influenciam. Então, você não vai fazer happy hour todo dia, porque happy hour tem bebida todo dia. E se você beber todo dia, você vai arranjar uma companhia para te influenciar para você beber. Olha só. Eu sou glutão, eu como feito um leão. Para de comer feito um leão, come feito um coelhinho. Por quê? Porque existem espíritos glutões que vão comer junto com você e vão te influenciar para você virar um boi. Porque você sabe que esses espíritos influenciam. E fora negócios, né? Fora, eu não vou adentrar em outros problemas mais sérios que a gente leva, que pode desmanchar uma família, pode desordenar uma família, né? Um estado moral inadequado de um homem ou de uma mulher, como a gente cansa de ver na mesa mediúnica, ódio ultrapassando os canais materiais e chegando ao mundo espiritual, né? Um guerreando com o outro, vibratoriamente, mentalmente, espiritualmente. Então, nós que estamos estudando a doutrina, que sabemos, estamos tomando conhecimento, ou pelo menos já sabemos, mas agora estamos sendo lembrados, os espíritos nos influenciam. Pergunta 386. Podem dois seres que se conheceram e se estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Aí os espíritos respondem: reconhecer-se não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. Por que não reconhecer-se? Porque cada um está num corpo. Eu hoje estou num corpo de homem, mas posso estar no corpo de mulher e ela num corpo de homem. Então eu não vou me reconhecer. Mas eu posso me sentir atraído um para o outro. Isso eu posso. Um do outro, dois seres se aproximam devido às circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que, na realidade, resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Que é aquele caso muito comum que a gente diz: poxa, eu fui achar minha mulher lá no Pará e eu sou do Rio de Janeiro. Ou vice-versa: poxa, eu fui num passeio num domingo e encontrei minha mulher no Rio de Janeiro. O que é isso aí? Um do outro, dois seres se aproximam devido às circunstâncias aparentemente fortuitas. Não tem nada de fortuitas, não tem nada de acaso. Estavam programadas para esse encontro, para essa situação, e a coisa foi colocada de maneira que acontecesse. Mas que, na realidade, resulta de atração de dois espíritos. São dois espíritos que se atraem, que iriam se encontrar, que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Eles vão se notar por entre a multidão. É o que os espíritos nos dizem.
Pergunta 388. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso não serão efeitos de uma certa simpatia, corroborando a pergunta passada. Entre os seres pensantes, há ligação que ainda não conheceis. Os espíritos usaram o magnetismo. Hoje nós já temos uma palavra que substitui magnetismo, que é o carisma. Que a gente até usa muito isso. Pô, ele fulano é carismático, né? Ele tem uma capacidade de envolvimento muito grande. O magnetismo, o carisma, é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. E hoje, esse mais tarde já é hoje, né? Já vemos já estudo da psicologia, né? Da neurologia, da ciência, já querendo balizar, antes de adentrar ao espiritismo, o problema do magnetismo, o problema do carisma de um espírito ou ainda no mundo espiritual ou já encarnado. Ai, meu Deus do céu. Pergunta 389. E a repulsa instintiva, que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? São espíritos antipáticos, que se adivinham. Kardec usa a palavra adivinham, mas eu coloquei um substituto que eu acho que ficava mais adequado. Pressentem. São espíritos antipáticos que se pressentem e reconhecem sem se falarem. Ou seja, a razão de uma repulsa instintiva, que eu até falei no princípio, lá no início da nossa fala, do nosso estudo, né? Essa repulsa ela é pressentida pelo magnetismo, pelo carisma da pessoa. Alguma coisa não encaixou, eu pressinto, reconheço e não preciso nem falar. Não preciso nem falar. Finalizando, meus irmãos, para não cansar vocês, eu desejo uma boa tarde, uma boa semana, muita paz sempre, tá? Pronto. Tá aí.